olhando para o texto e entendendo o texto pelo modo como Jesus o viveu. Isso é ter Jesus como chave hermenêutica. Então eu sei quem é humilde de espírito pelo modo como Jesus manifestou a sua humildade. Ele foi o único verdadeiramente humilde de espírito, que sendo rico se fez pobre por amor de nós. Ele é o que se despoja, ele é o que se despe, ele é o que se expõe, ele é o que se fragiliza, ele é o que se entrega, ou como diz Paulo, é aquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. E aí eu entendo o significado dessa humildade pela prática dele, que disse: vinde a mim, porque eu sou manso. Eu entendo, portanto, mansidão a partir das práticas de Jesus. As exegeses de palavra carregam alguma utilidade, mas estão longe de serem, de fato, aquelas realidades instrumentais que abrem a porta da compreensão. O que abre a porta da compreensão para o significado do que Jesus disse quando falou em humildade é a vida dele, porque ele não é esquizofrênico. Tudo que ele propôs, ele encarnou. Então ele disse: vinde a mim porque eu sou manso e humilde de coração. Eu entendo humildade, entendo mansidão, entendo que ser é limpo de coração olhando para ele, que foi limpo de coração sem se evadir do mundo nem da vida, que comeu com publicanos, com pecadores, que falou aos religiosos: em verdade eu vos digo que muitos publicanos, pecadores, seres desprezíveis, meretrizes e pessoas do mesmo tipo de marginalização vos precedem no reino dos céus. E eu entendo o que significa ser pacificador olhando para Jesus. Quando Jesus diz: vós sois o sal, ele está pensando nisso, no que o sal significava para ele e para todos os seus contemporâneos. E quando ele diz: se o sal vier a se tornar insípido, ele está descrevendo uma condição, dizendo que o sal o sal que não se dissolve, o sal que não cai em uso, o sal que, uma vez arrancado da proteção da salina original, não é derramado logo, não é pulverizado, não é empoeirado, não é aberto para se tornar granulado, para poder ser usado nesses diversos fins e formas, ele perde o sabor. E se você pegar o sal retirado da salina e o colocar no monte, numa congregação, ou ajuntar numa congregação de sal, ele vira uma montanha de pedra que não tem gosto para mais nada. Agora, o problema é que ele não está falando só de gosto de sal. Ele está dizendo que nós somos o sal do planeta. Que os discípulos dele, os que dizem que são filhos de Deus pela fé, os que dizem que se submetem à disciplina do Evangelho para viver, porque, como ele mesmo repetiu exaustivamente, se o Evangelho não for praticado, não for obedecido todo dia, se o mandamento dele, que é amor, com as decorrências do amor, não for praticada por nós na singeleza da nossa vida, ele perde o gosto. Se for um ser humano, e a gente substituir essa linguagem do sal, se o Evangelho caindo em mim não for logo praticado, eu não começar a exercê-lo, a vivê-lo, a olhar a vida a partir dele, a interpretá-la a partir dele, a praticá-la a partir dele. Ou seja, se Jesus não for minha chave hermenêutica, o meu sal perde o sabor. E se Jesus não é a minha chave hermenêutica, eu não entendo o Evangelho com as categorias de Jesus, que são as categorias que ele demonstrou praticando, encarnando
Não é através de uma leitura de um livro, ou de muitos, ou de pesquisa, ou de ver o termo grego nos clássicos gregos, na literatura grega, para chegar a um consenso de natureza filológico-semântica para saber o que é. Tudo isso é muito bonito, ilustra, é introdução ilustrativa para demonstrar que o pregador não é um alienado ignorante. Agora, para fazer arder o coração, mudar a vida, e gerar aquela necessidade de compulsão obediente pelo Evangelho, que seja fruto do amor que creu e se entregou, só essa palavra a partir da qual Jesus é o critério único, absoluto, é o ponto de vista, o ponto de partida, o ponto de apoio, o ponto de referência, o ponto de chegada. Se não for assim, você quase entende alguma coisa, mas não entende na prática nada. Porque até quando você entende, ou pensa que entendeu, a partir das informações literárias, ou teológicas, ou cristãs, ou doutrinárias que você recebeu, se elas não forem exatamente como Jesus as encarnou e as praticou e as viveu, elas serão apenas uma doutrinação de palavras que não vai produzir o fruto nem o resultado. O resultado depende absolutamente de que eu esteja olhando e praticando conforme Jesus viveu e praticou. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio, significa isso. Assim como eu vi, encarnei e pratiquei, assim eu envio vocês para viverem e praticarem. Se for assim, aí vocês vão conhecer o significado do Evangelho a partir de dentro, a partir da carne, da encarnação, da mente, do sentimento, da emoção, da atitude, do comportamento, do caráter, da conduta. Vocês vão vendo como isso é poderoso, é esmagadoramente forte. Não tem nada mais poderoso do que os meus mandamentos postos em prática, o que ensina Jesus. Isso tudo eu repeti todo dia, várias vezes, dizendo que a gente só é sal da terra se antes a gente for os macários, os bem-aventurados. Se a gente estiver crescendo na prática das bem-aventuranças, a gente vira sal da terra. A gente vira sal da terra. Se a gente não pratica, a gente pode decorar o que quiser. Como pateticamente eu vejo pessoas dizendo que a relação delas com Deus tem a ver com o fato de que já leram a Bíblia 114 vezes. E daí? O diabo já leu trilhões de vezes a Bíblia. E daí? E daí? E ele é o rei da interpretação errada da Bíblia. A gente aprendeu isso quando eu falei das tentações. E daí? Eu tenho que aprender, não a Bíblia, eu tenho que aprender o Evangelho, a vivência da vontade de Deus praticada em Jesus. Essa é a palavra de Deus que me vale mais do que pão, do que água, do que alimento, do que sol, do que qualquer outra via de alimentação energética da existência. Essa palavra que sai da boca de Deus, que sai do suor de Deus em Cristo, que sai do cheiro de Deus em Cristo, que sai dos modos de Deus em Cristo. Como Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Então olhem para mim. É me olhando que vocês têm a interpretação. Eu sou a chave hermenêutica, a chave exegética e eu sou a prática contundente, indubitável, do que meu Pai deseja que seja a vida humana, a vida de cada um de vocês, de qualquer gênero, de qualquer natureza, de qualquer tipo, em qualquer época. Não importa se passaram 2000 anos, não importa se há 1700 anos atrás aconteceu o maior estelionato do mundo, transformando o Evangelho em cristianismo até o dia de hoje. Não importa, quem lê, entenda, quem vê, enxergue, quem ouve, compreenda, quem tem coração para aprender, aprenda. E é simples assim como eu estou ensinando, Jesus diria a você. E é simples, digo eu, como eu estou te ensinando. E eu estou te ensinando porque é o que eu sei.
É o poder que me habita, que me levanta, que me faz resistir, me fez resistir tudo, todos, e vai fazer com que eu tenha poder para resistir qualquer coisa. Até o inferno, você entendeu? Nesse tempo agora de OVNIs, pode pousar aqui no quintal de casa, que está pousando num lugar onde eles não vão pousar. As 2 vezes que eu vi, eu me senti visto, enxergado. Mas qualquer criatura de natureza terrena ou espiritual que me olhe não sente vibração de medo nenhum em mim, porque nada, nem ninguém, nem poder, nem fenômeno de nenhuma dimensão ou nenhuma criatura, de nenhuma natureza ou extensão pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso dá uma salinidade. Isso tira o medo de morrer. Que a primeira coisa que é preciso para ser sal é ter a coragem de se dissolver, o que implica em morte. Se dissolver para as importâncias, para os poderes, para as comendas, para as coroas, para os galardões, para as autopreservações deste mundo. Quem pratica isso tudo nunca será sal. O sal tem que ter essa coragem da morte, como eu expliquei tão longa e meticulosamente durante vários dias. E as outras coisas também que eu não vou repetir, porque a tentação é sempre essa, de repetir. Mas a última vez eu perguntei, se o sal vier a se tornar insípido, se ele perder o gosto, tem chance para ele? Tem salvação para esse sal que perdeu o sabor? E eu disse que é difícil, mas é possível. E eu expliquei como. Se você quiser saber como, você vai lá na sexta-feira passada e eu falei 1h30 sobre o assunto. Então vá lá. Eu disse como. E hoje eu quero concluir com essa frase de Jesus dizendo que se o sabor dele se transformar irrestaurável, se não houver mais como lhe restaurar o sabor, o sal para nada mais presta. Preste atenção nisso. O sal para nada mais presta senão para ser pisado pelos seres humanos, pisados pela civilização humana, pisados pela sociedade humana, pisados na terra.